Olá pessoas, sejam bem-vindas ao canal Origem Esportes. Eu sou o Guto e hoje vamos mergulhar fundo na rica história da seleção italiana de futebol, que conta com uma trajetória repleta de conquistas, desafios e momentos memoráveis que moldaram a história do futebol. Mas antes, já deixa um like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E agora, vamos começar essa emocionante viagem pela rica história da Squadra Azzurra. Apesar da Federação Italiana existir desde 1898, foi apenas em 13 de janeiro de 1910 que surgiu a seleção italiana, com seu primeiro jogo ocorrendo em maio do mesmo ano, na clássica Arena Civica de Milão, onde a Itália venceu a França por 6-2, sendo o primeiro gol da Azzurra marcado por Pietro Lana, autor de uma tripleta nesta partida. Na ocasião, a seleção nacional estreou vestido camisas brancas com o brasão da Casa de Savoia, já que ainda não havia um acordo sobre as cores que deveriam usar no uniforme. A primeira competição oficial em que a seleção italiana participou foram os Jogos Olímpicos de Estocolmo em 1912, sendo comandada pelo lendário treinador Vittorio Pozzo, com o primeiro gol oficial da Azzurra sendo marcado por Franco Bontadini. Sem uma cor definida em seus primeiros jogos, foi apenas em 1911 que a camisa azul foi escolhida, sendo usada pela primeira vez em um amistoso contra a seleção da Hungria. A cor azul foi escolhida para homenagear a Casa Real de Savoia, que governava o país na ocasião. No entanto, a camisa branca não foi totalmente deixada de lado, mas permaneceu como segundo uniforme. E mesmo após a Segunda Guerra Mundial, quando houve o nascimento da República Italiana, a camisa azul foi mantida, mesmo com suas origens monárquicas. No entanto, a Cruz de Savoia foi substituída pelo escudo tricolor, que tem acompanhado o uniforme desde então. A seleção italiana de futebol também teve um breve período com uma camisa totalmente preta, encomendada na década de 1930 por Benito Mussolini. Este uniforme estreou em um amistoso contra a França em 1935, além de ter sido usado nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Mas o uniforme preto ficou marcado mesmo por seu uso durante a Copa do Mundo de 1938, em uma partida contra os franceses anfitriões daquela edição. A Itália também teve uma belíssima camisa verde, mas acabou sendo pouco utilizada. Durante a Copa de 1990 na Itália, o mascote da competição foi Ciao, que combinava a complexidade da geometria com a simplicidade de uma figura de jogador com uma bola como cabeça, além de possuir as cores italianas. Já em anos recentes, a seleção italiana elegeu o cachorro Oscar como seu mascote oficial. O animal, da raça Pastor Maremmano Abruzzes, foi escolhido e desenhado por Carlo Rambaldi, um notável artista de efeitos especiais italianos e vencedor do Oscar, com o nome do cachorro sendo uma referência à premiação cinematográfica. Durante os anos, a Itália ficou conhecida por sua forte defesa. Mesmo assim, muitos atacantes italianos se destacaram, com artilheiros lendários vestindo o manto da Azzurra. E Alessandro Del Piero e Roberto Baggio dividem o posto de quarto maior artilheiro da seleção com 27 gols cada. Em terceiro lugar fica Silvio Fiola, com 30 gols. A medalha de prata fica para o lendário Giuseppe Meazza, que marcou 33 gols pela Azzurra. Já em primeiro lugar, temos o artilheiro nato Luigi Riva, que marcou 35 gols pela Itália, com seu recorde permanecendo até hoje. Situado no sul da Bota, o antigo estádio São Paulo, atualmente estádio Diego Armando Maradona em Nápoles, serve de casa para o Napoli e já recebeu 24 jogos da seleção nacional, sendo o quinto no quesito. Já na cidade de Gênova, temos o estádio Luigi Ferrari, casa do Gênova, onde a Azzurra já fez 28 partidas. O terceiro estádio que mais teve jogos da seleção italiana fica em Florença. O estádio Artemio Franchi serve de casa para a Fiorentina e já recebeu 30 jogos da Azzurra. Possuindo o nome de um dos maiores ídolos do futebol italiano, o estádio Giuseppe Meazza em Milão, além de casa de Inter e Milan, é o segundo estádio que mais recebeu jogos de sua seleção nacional, somando 47 partidas até o momento. Além de ser o lar de um dos maiores derbys do país, entre Roma e Lazio, o Estádio Olímpico de Roma também serve de casa para a seleção italiana, sendo esse o estádio que mais recebeu jogos da Azzurra na história, com 53 jogos até hoje.
Além de grandes artilheiros, a Azzurra também teve jogadores lendários nas mais diversas posições do campo, com Daniele De Rossi entre 2004 e 2017 e Giorgio Chiellini entre 2004 e 2022, empatado na quinta posição como jogadores que mais defenderam a seleção italiana, com 117 jogos cada. Em quarto lugar fica Leonardo Bonucci, com 121 partidas entre 2010 e 2023. Agora, abrindo o pódio, temos o lendário Paolo Maldini, que entre 1988 e 2002 fez 126 jogos pela Azzurra. Na vice-liderança vem o lendário capitão do tetra italiano, Fabio Cannavaro, que fez 136 jogos pela Azzurra entre 1997 e 2010. Já ocupando o topo do pódio, como o jogador que mais defendeu a seleção italiana de futebol, temos um dos grandes goleiros da história, Gianluigi Buffon, com nada menos que 176 jogos por sua seleção, entre os anos de 1997 até 2018. Já o lendário técnico Enzo Berzotти foi o técnico que mais comandou a equipe italiana, com 104 partidas entre 1975 e 1986. As primeiras rivalidades da seleção italiana surgiram nas décadas de 20 e 30 do século passado, com a Áustria, Uruguai, Hungria e Tchecoslováquia sendo os grandes adversários da Azzurra. No entanto, essas rivalidades foram substituídas por novas, tanto contra outras duas seleções sul-americanas, Argentina e Brasil, além dos embates contra seus vizinhos europeus, França, Alemanha, Inglaterra e Espanha. Contra a França, foram 2 jogos de Eurocopa, incluindo uma final vencida pelos franceses em 2000. Já em Copas do Mundo, foram 5 encontros, com a Azzurra vencendo a final de 2006 nos pênaltis. Itália e Inglaterra se enfrentaram 3 vezes na Eurocopa, com a Itália vencendo a final de 2020/21, além de mais 2 encontros em Copa do Mundo. Já o clássico entre Itália e Espanha, ou Derby do Mediterrâneo, é uma rivalidade mais recente, coincidindo com o período mais vitorioso da Fúria. Itália e Argentina possuem uma rivalidade pouco lembrada. No entanto, as duas seleções já se enfrentaram 5 vezes em Copas, além de terem feito a última edição da finalíssima, vencida pelos argentinos. A rivalidade futebolística entre Itália e Brasil coloca 2 das nações de maior sucesso da modalidade. As duas seleções já se encontraram 5 vezes na Copa do Mundo, o que inclui 2 finais, 1970 e 1994, ambas vencidas pelo Brasil. O clássico contra a Alemanha/Alemanha Ocidental é frequentemente chamado de Derby da Europa, com as duas até tendo protagonizado o chamado Jogo do Século na semifinal da Copa do Mundo de 1970. As duas seleções já se enfrentaram 4 vezes na Euro, e já pela Copa do Mundo foram 5 encontros, com um destes garantindo o trimundial da Itália em 1982. Apesar de toda a sua tradição defensiva, a Itália já conseguiu aplicar várias goleadas em sua história, e em jogos válidos por Copa do Mundo, 3 grandes goleadas se destacam, sendo essas um 4-1 sobre a Bélgica na Copa de 1954, um 4-1 contra o México em 1970 e um 7-1 sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo de 1934. Já sua pior derrota também foi um 7-1 em um amistoso contra a seleção da Hungria. Porém, a maior goleada imposta pela seleção da bota foi um sonoro 9-0 sobre os Estados Unidos, em jogo válido pelas Olimpíadas de 1948. Uma das maiores seleções de seu continente, a Itália em 2024 joga sua 11ª Eurocopa, já tendo chegado em 4 finais e conquistado 2 títulos. O primeiro, vencido em 1968 em casa, depois de derrotar a Iugoslávia. Já o segundo, veio na edição de 2020/21, com a final sendo jogada em Wembley, onde a Itália venceu a Inglaterra nos pênaltis. A Azzurra também possui uma medalha de ouro olímpica, além de outras 2 de bronze. Uma das maiores seleções mundiais, a Itália jogou 18 edições de Copa do Mundo, tendo feito 6 finais e vencido 4. A primeira conquista foi em 1934 em casa, onde derrotou a Tchecoslováquia por 2-1 na final. O segundo título veio em seguida, na edição de 1938 na França, com uma vitória de 4-2 sobre a Hungria.
E em 1982, na Espanha, a Azurra conquistou o tri, com uma incontestável vitória de 3-1 sobre a Alemanha Ocidental. 24 anos depois, o tetra veio na Alemanha em 2006, com uma vitória nos pênaltis por 5-3 sobre a França, depois de um empate em 1-1 com a bola rolando. E assim encerramos por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e, claro, inscrever-se no canal, para não perder nenhum vídeo futuro. E se você conhece mais algum fato, ou quiser saber mais sobre alguns falados, comenta aí. Até a próxima aventura esportiva, fiquem com Deus e até mais!